Vamos iniciar a aula 6 do módulo 1. Agora que a gente já tem o conector cadastrado no portal de telemetria e ele já está configurado e conectado na plataforma, chegou o momento de cadastrar os dados. Então, novamente, nós trouxemos aqui um PDF. Eu recomendo que você baixe esse material que está disponível aqui no nosso treinamento. Ele ficou bem detalhado, vai mostrar todo o passo a passo para a realização do cadastro, só que a gente vai fazer isso aqui juntos. Vamos lá, passo a passo. Para isso eu vou lá no HStudio, aqui nós estamos com o projeto aberto. Para pegar os endereços, eu preciso acessar aqui as variáveis globais. Dou um duplo clique, caímos nessa tela e você clica aqui, ó, gera a documentação das variáveis exportadas. Foi copiado ali para o clipboard. E eu posso vir aqui no bloco de notas e dar um Ctrl V, colar essa informação e está aqui. Todos os endereços globais de forma detalhada aqui para a gente. Essas variáveis aqui eu não preciso, que tem relação com a comunicação Modbus, não preciso. Eu preciso dessas informações aqui, ó, que eu já organizei no meu WApp, que são as words da aplicação, vamos assim dizer. O que são as words aqui que eu classifiquei? As variáveis do tipo UDINT, uint, int, real e assim por diante. E no grupo das variáveis x são as variáveis booleanas, 0 e 1. Tá certo? Aqui a gente faz essa distinção. Bom, então vamos cadastrar na plataforma, começar aqui com as grandezas instantâneas. Tensão, corrente, acho que são uns dados legais aqui para a gente cadastrar lá na plataforma. Então, vou começar aqui com a tensão trifásica. Olha só, a tensão trifásica, ela foi mapeada aqui, dentro do nosso gateway, numa variável do tipo real, e ela está no endereço 12. Essa informação é importante para a gente cadastrar na plataforma. Então, aqui está o portal de telemetria. Olha lá, o nosso gateway cadastrado e já configurado, porém, ainda não tem nenhum dado. Eu clico nele, ele ainda não tem nenhum dado cadastrado. Então, para a gente começar com a tensão trifásica, eu preciso entrar aqui, ó. Esse é um fluxo que você pode seguir para cadastrar. Clico aqui naquele ícone de edição do cadastro do conector. Venho navegando aqui nessas abas. Dados. Pode clicar nos dados. E aí, por enquanto, a gente não tem nenhum. Mas aqui seriam apresentados, né, a lista de todos os dados. Então, vamos começar cadastrando a tensão trifásica. Eu vou colocar aqui um nome, né? Tensão trifásica. Posso incluir uma descrição, é interessante também, na hora que você estiver visualizando esse dado pelo painel de dados, fica bacana a apresentação. Então, valor instantâneo da tensão trifásica. Área de processo, nesse primeiro momento eu não vou explicar o que significa área de processo, para acabar aqui não confundindo. Vamos manter exatamente da forma que está aqui, ó. Mesma área de processo do dispositivo? Sim, então mantém marcado. Tipo de memória. O tipo de memória tem relação com como essa variável foi criada dentro do programa, do gateway, né? Ou do CLP ou do gateway. No nosso caso, como é uma variável do tipo real, aqui ela vai ser essa opção aqui, ó, float em 2 holding registers. É esse tipo aqui que a gente tem que utilizar. E o endereço de memória vai ser o 12. A variável real, que aqui é o float, endereço 12. Olha lá, uma variável real, endereço 12. Né? Pô, como que eu sei que era aquela opção do float 2 holding registers? Aqui no nosso documento, no nosso PDF, eu tenho esse slide aqui, ó, que está falando. Ele traz aqui, eu trago uma colinha aqui, que fala dos tipos. Então, se você está lá com o projeto do HStudio e tem uma variável do tipo booleana, quando você for cadastrar na plataforma, ela é uma variável do tipo coil status. Se você tivesse uma variável int lá no programa do CLP, na plataforma tem essa opção aqui, ó, holding register sinalizado. São as variáveis com sinal.
tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Se no programa do CLP você tem uma uint, unsigned int, é uma inteira sem sinal, só valores positivos. Você usa essa opção aqui. E variável real e double int. Tem as opções, olha lá. A variável real, que é o nosso caso da tensão trifásica, foi utilizada aqui a opção float 2 holding registers. Se fosse uma double int, long 2 holding registers. Tá legal? E é isso aí. Bom, essas opções aqui, dado local, tamanho do vetor, origem do valor, eu não vou entrar no mérito nesse primeiro momento. Isso aqui são recursos avançados que a gente vai deixar para tratar em algum módulo futuro especial, um módulo especial que trata desses recursos aqui, né? Origem do valor, mantém essa aqui, é a única opção inclusive que tem, mantém dessa forma. Modo leitura e escrita, o que significa isso? Quando você cria um dado dentro do portal de telemetria, esse dado ele pode ser apenas leitura, significa que a plataforma lê aquele dado continuamente, mas não permite que o usuário acesse alguma interface na plataforma e escreva nessa variável. Por exemplo, em que cenário que você poderia usar a escrita? Se você quiser alterar um set point, liga e desliga de algum motor, liga e desliga da bomba, manda um comando para zerar algum contador. Então, se você quiser escrever da plataforma para o seu equipamento ou para o seu gateway, você tem que usar aqui uma opção de escrita. Alguma dessas opções aqui, pelo menos. E aí, assim que você habilita a escrita, aparece aqui outras opções. Ó. Qual que é a ação que você quer tomar após aquele comando de escrita. Tá legal? Isso aqui é um pouquinho... Tem bastante coisa, vários detalhes, né, para explicar sobre isso. Então, se você quiser entender certinho, eu recomendo você abrir aqui ó, a documentação que a gente está disponibilizando no treinamento, que tem referências, tem link para a documentação. Então, você quer saber, né, pô, o que é isso? Modo de leitura após o envio de um comando de escrita. Eu já deixei aqui o link da documentação. Ó. Assim que você clica lá naquele link, você já caiu aqui na documentação online do portal de telemetria. E aqui ele vai explicar esse recurso e tantos outros recursos disponíveis aqui na plataforma. Tá ok? Bom, eu vou até aproveitar aqui o slide para falar um detalhe aqui do nosso histórico, porque isso é um detalhe bem importante você entender o que significa, quais são os comportamentos do histórico. Quando você estiver cadastrando uma variável na plataforma e você quiser armazenar essa informação no banco de dados, ou seja, a gente está cadastrando a tensão trifásica, mas além de acompanhar a variável em tempo real, eu também quero ficar armazenando essas informações no banco de dados para que futuramente, daqui uma semana, um mês, daqui um ano, eu entre na plataforma e consiga visualizar esse valor que está subindo hoje da tensão trifásica, né? Então, eu quero ter um registro das variáveis ao longo do tempo. E para isso a gente precisa habilitar essa opção aqui no cadastro do dado. Então, você marca essa opção. Se a variável que você está cadastrando precisa ser armazenada, você quer salvar, quer logar essa variável, você marca essa opção de histórico. Aí aparecem alguns tipos de histórico disponíveis na plataforma. Esse histórico pode ser periódico. O que significa isso? De tempo em tempo, a plataforma pega uma amostra que está subindo e registra isso no banco. Tá? Os períodos que a gente tem, por padrão, no portal de telemetria, o menor tempo deles é de 5 em 5 minutos, ou seja, a taxa mais rápida, de 5 em 5 minutos. Tá certo? Até existe possibilidade de baixar esse tempo. De repente, de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto. Mas, para isso, você precisa entrar em contato, né, com o pessoal do time de suporte, de vendas, porque acaba impactando no custo, né, do valor do plano do seu contrato. Tá certo? Mas é possível. Por padrão, o menor tempo que a plataforma disponibiliza, o tempo mais rápido, é de 5 em 5 minutos, quando você está utilizando o periódico. Bom, alteração de valor, acho que fica bem intuitivo, é o seguinte. Se você cadastrou uma variável, habilitou o histórico e o tipo de histórico é por alteração de valor, o que significa isso? Quando tem alguma mudança, alguma variação
no valor que está subindo para a plataforma, ele registra isso no banco de dados. Só que o que você tem que tomar cuidado? Esse histórico aqui, né, ele não é infinito. Ele tem uma limitação de alguns registros por dia. Então, se o seu contrato é um contrato padrão, que é o log de 5 em 5 minutos, você tem ali aproximadamente 280 registros que você pode fazer para uma determinada variável por dia. Se a gente pegar o tempo de 5 em 5 minutos, em 24 horas, eu tenho 288 registros. Tá legal? Então, eu não quero salvar de 5 em 5 minutos. Eu quero, em algum período do dia, eu quero salvar mais rápido. E, em outro tempo do dia, das minhas 24 horas, eu não quero armazenar nada no banco. Eu só quero armazenar durante um período. Então, você pode ter essas opções de histórico para você trabalhar. Por alteração de valor, periódico e alteração de valor, e assim por diante. Mas, se tem alteração de valor, você tem que tomar cuidado. Tá certo? Para não atingir o seu limite diário, limite mensal da sua cota, né, do banco de dados. Tá certo? Um outro parâmetro que a gente pode configurar é o intervalo válido para aquisição do dado. O que significa isso? Ter um intervalo válido para aquisição de dados. Isso aqui funciona da seguinte forma. Você preenche aqui um valor mínimo e máximo, que é um valor válido para que a plataforma possa coletar. Então, no nosso caso aqui, a gente está cadastrando tensão trifásica. Mas vamos supor que, por algum motivo, eu desenvolvi uma lógica no meu CLP que tem um erro. E o valor dessa variável, da tensão trifásica, ela vai para menos 1000, por exemplo. Vamos supor que ela foi lá para menos 1000, menos 100, menos 150, um valor incoerente. Então, se eu estiver utilizando esse intervalo válido aqui e colocar, por exemplo, um limite mínimo, e a plataforma fez uma leitura no meu equipamento e viu que aquele valor que ela vai ler é um valor que é um valor menor do que esse limite mínimo, a própria plataforma descarta essa coleta. Então, olha que interessante. Você pode criar um range de validação daquele valor, daquele dado que você vai coletar. Então, olha que interessante. Se você configurar um limite mínimo e máximo para a aquisição do valor, a plataforma faz o seguinte: se quando ela fez o processo de leitura, o valor que a plataforma leu está dentro desse range, dentro do valor mínimo e máximo, é um valor válido para a coleta. Se o valor que a plataforma leu é menor do que o mínimo, é descartado, e se for um valor maior do que o valor máximo, é descartado. Ou seja, esse valor inválido, ele nem vai entrar para a plataforma e, consequentemente, não vai sujar o seu banco de dados. É uma opção que tem disponível aqui dentro da plataforma. Tá legal? O cálculo é outra opção disponível que você tem aqui para trabalhar com o seu dado no momento da coleta desse dado, no momento que a plataforma fez a aquisição de um valor, você pode realizar um cálculo antes de mandar esse valor para o banco de dados. Então, por exemplo, vamos supor que você quer pegar uma variável lá do seu equipamento e quer multiplicar por 10 antes de salvar no banco de dados. Então, você pode vir aqui, cadastra a sua variável, endereço, tudo bonitinho, e no momento do cálculo aqui, você coloca, por exemplo, um fator de multiplicação. Um valor, aqui no caso, né, nesse exemplo aqui, eu estou supondo um exemplo de temperatura, por exemplo. Então, vamos supor que eu li uma variável do meu equipamento que está lá 275. Esse é o valor bruto que chegou lá na plataforma, que eu li do meu CLP. Só que, na realidade, eu sei que esse valor é 27,5 graus. Então, eu quero ajustar esse número. Então, no caso aqui, eu posso aplicar um fator de multiplicação de 0,1. Basicamente, seria dividir por 10. Multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. Então, eu estou aplicando essa multiplicação de 0,1 no valor bruto, no dado bruto, e esse dado calculado é o que eu disponibilizo lá na interface do usuário e, consequentemente, é o valor que eu salvo no banco de dados. Acho que deu para ficar claro, né? E aí tem algumas outras opções também que eu recomendo que você acesse a documentação e dê uma lida.
E para finalizar, a gente tem aqui o formato. Então, no nosso exemplo, que é a tensão, é a corrente, enfim, poderia ser a temperatura, você pode trabalhar aqui com as casas decimais. Quantas casas depois da vírgula você quer colocar? Uma só? Duas? Três? E assim por diante. É uma variável do tipo int, sem casa decimal? Tem opção, né? Tem algumas outras opções também. Lista de texto. Então, a partir de um valor numérico, 0, 1, ao invés de você apresentar para o seu usuário 0 e 1, você apresenta um texto. Se for valor 0, substitui por desligado. Se a variável está valendo 1, substitui e apresenta um texto ligado. É isso que significa. Tempo de duração é um outro tipo de apresentação, outro formato de apresentação muito interessante. Geralmente a gente usa bastante para fazer orímetro de máquina. Quantas horas aquela máquina está ligada? Aí apresenta lá na plataforma. 2 dias, 24 horas, 30 minutos e assim por diante. Usa o tempo de duração. E para você completar o cadastro, é possível também modificar a forma de onda e a cor daquela pena, daquele dado, no gráfico. Como a gente habilitou o histórico no cadastro do dado, automaticamente a plataforma apresentou aqui para a gente qual que é a forma de onda que você quer apresentar esse dado no gráfico e qual que é a cor que você quer apresentar ele dentro desse gráfico. São opções também que você já tem disponíveis aqui na plataforma para mexer, para configurar. Então, retomando aqui no portal de telemetria, vamos corrigir aqui. Então, a nossa tensão trifásica ela é somente leitura, variável float, endereço 12. Não vou aplicar nenhum cálculo, porque a minha variável já está pronta dentro do CLP, dentro do gateway. E vou colocar aqui com uma casa decimal. A unidade é volt. E vou dar um salvar. Olha lá, a nossa variável já está, o nosso dado, né? Aliás, ele já está sendo apresentado aqui na nossa lista de dados. E se eu vier aqui na home, então olha lá, pessoal, aqui já está chegando os valores. Olha que interessante, né? Está aqui, tensão trifásica, é o nome que a gente utilizou no cadastro. Valor instantâneo da tensão trifásica. Essa é a descrição. Então, é dessa forma que fica a apresentação. Se você perceber, esse aqui, a data-hora, né, é o timestamp, que foi realizado a aquisição daquele valor, que foi feita a coleta pela plataforma, e você vai perceber que esse campo aqui ele atualiza de 30 em 30 segundos. Da onde que vem essa informação? Até para a gente recapitular em relação ao vídeo anterior. Está aqui, ó, no cadastro do conector, um dos parâmetros é o intervalo de aquisição. 30 segundos. O que significa isso? Que a cada 30 segundos a plataforma faz uma leitura do nosso equipamento, do nosso conector. No caso do gateway, né? Então, de 30 em 30 segundos ela fica lendo. Então, mais para frente, quando a gente desenvolver a tela, o dashboard, você vai ver que as informações na tela elas ficam atualizando de 30 em 30 segundos. E o registro dessa informação no banco de dados ela acontece de 5 em 5 minutos. Olha como que a gente deixou aqui o cadastro do dado, né? Olha lá. Periódico de 5 em 5 minutos. Ficou dessa forma. Então, a variável está subindo de 30 em 30 segundos para a plataforma, só que o registro no banco é feito de 5 em 5 minutos. Inclusive, aqui já subiu o primeiro registro. A gente acabou de cadastrar o dado, como estava com o histórico habilitado, ele já logou um primeiro registro. Olha lá. Então, eu estou visualizando aqui no formato de tabela. E já tenho lá o meu timestamp, que é exatamente o horário, né? A data-hora da coleta e o respectivo valor. É isso aí. Até para a gente já ir se acostumando, no módulo 2 a gente vai tratar da construção do dashboard, né? Que é personalizar essa tela aqui. Mas, para a gente já ir acostumando, esse painel aqui é o painel de dados, que a gente chama. Nesse painel são apresentados todos os dados que você criou para um determinado dispositivo. Esse aqui é um painel de histórico de dados. Nesse painel aqui você tem a opção de configurar ele para apresentar
as suas informações ao longo do tempo. Você tem filtros, ó. Os últimos 7 dias, os últimos 30 dias. Eu posso ter um filtro de dados aqui, por exemplo, né? Na medida que a gente for cadastrando mais dados, eu posso, se este dado estiver com histórico habilitado no cadastro, eu posso vir aqui e marcando e fazer uma análise de todas essas informações juntas, né? E aqui nós temos o painel de alarmes. O painel de alarmes, a gente também vai trabalhar ainda nesse módulo 1, mas basicamente aqui a gente consegue criar limites de alarmes baseado em critérios de se a tensão for maior ou igual a determinado valor, se a temperatura estiver muito alta, né? Se o nível de óleo está muito baixo, você entra em uma condição de alarme e você pode notificar. E aí aqui no painel ele apresenta, você pode tomar ações, né? Reconhecer aquele alarme e assim por diante. Então, essa tela que a gente já está visualizando é a tela padrão. É o dashboard padrão que já vem aqui no portal de telemetria. Tá certo? Então, é mais ou menos isso daí. Vamos fazer o seguinte, vamos praticar mais um pouquinho aqui. Vamos cadastrar mais umas duas informações e ver como é que fica essa aquisição pela plataforma. Então, olha lá, vamos cadastrar aqui agora a corrente. Mesma coisa, olha lá. É o mesmo tipo, só que para o endereço 14. Então, vamos lá, vamos cadastrar. Agora eu vou fazer um outro fluxo possível, que eu posso vir aqui, ó, criar dado. Só que agora eu tenho que garantir aqui o meu equipamento. Eu tenho que ver se eu estou embaixo do conector que eu quero cadastrar. Então, o nosso equipamento aqui é o Energia Elétrica HI. Então, eu preciso selecionar ele aqui. O nome agora, né, vai ser a minha corrente trifásica. Pode ser minúsculo, maiúsculo, isso não tem importância, tá? No fim das contas, o portal de telemetria ele sempre vai apresentar lá no painel em maiúsculo. Mas aqui no cadastro você pode colocar maiúsculo, minúsculo, né? Não tem importância. Float, endereço 14. Também quero histórico, periódico de 5 em 5 minutos. E o formato aqui, vamos colocar uma casa, ampere. Vou salvar e adicionar mais um dado. Então aqui nós temos o fator de potência trifásico. Também é do tipo float. Endereço 16, histórico habilitado. Aqui no caso eu vou colocar umas 3 casas decimais e não tem unidade de medida, né? Unidade de engenharia. Olha lá. E as informações já estão subindo aqui para a plataforma. Vamos aguardar o próximo ciclo de aquisição. Assim que eu terminei o cadastro, a plataforma já tinha feito uma coleta, né? Então pode ser que demore até 30 segundos para essa informação ser lida pela plataforma. E está lá. Tensão trifásica 219.4, corrente trifásica 16.8 amperes, fator de potência 0.98. Muito bom. E é isso aí. Acho que já deu para a gente ver aqui alguns dados, algumas informações subindo para a plataforma. Olha lá. Então, por enquanto, o log aqui no banco de dados, a gente tem a tensão, que foi o primeiro dado que a gente cadastrou, corrente, o fator de potência. Vamos selecionar. Já está aqui, ó. Olha lá, agora sim subiu, olha lá. Então, assim que a gente cadastrou a variável, o dado, ele já fez, como foi a primeira coleta, ele já faz esse input lá no banco de dados. Está aqui, ó. É isso aí.